todas essas situações, gente, também tem relação com emoções. E cada área do corpo vai ter uma emoção específica. Então, por exemplo, a pessoa, ela tem a dor na cervical. A cervical está sinalizando uma emoção comprometida, um perfil, um jeito de ser, de sentir. A torácica também, a lombar também. Então, quando você estimula, você está mandando lá para o cérebro uma informação para tratar essa dor emocional também, que apenas o corpo está avisando. Então, tem a emoção, vem para o corpo, dói, para a pessoa olhar para aquela parte e tratar, né? Eu tinha muitas dores no ombro, lá naquele meu antigo trabalho, né? Há mais de 20 anos atrás. E eu era afastada. O meu cérebro, ele estava arrumando uma forma de eu sair dali, de eu parar, porque eu já não aguentava mais. Então, não era a minha atividade que foi gerando problemas e complicações no meu ombro. Era toda a carga que existia naquele trabalho, a carga emocional, a carga do ambiente. A carga do ambiente pesa sobre o corpo. E aí, o que foi acontecendo? Conforme doía, eu continuava ali trabalhando. Mas até que chegou num ponto que eu precisei ser afastada. Nosso cérebro, ele faz isso, ele danifica o corpo para que você pare. Para tudo. Pode perceber, ó, uma crise de labirintite mesmo, que alguém falou aí, ela vem em momentos que a pessoa não tá bem. É como que um sinal, né? Para tudo. Para, senão você vai cair. Senta. Para. A pessoa tem que parar o que ela tá fazendo. Ciático. Ciático também. Tem que parar o que tá fazendo. Então, o corpo, ele vai dando sinais, né? E a gente vai ter que olhar para isso. Quando você é um reflexoterapeuta e você atende pessoas, a pessoa vai chegar com um sintoma, você já sabe emocionalmente o que ela está sentindo, por causa do local do corpo que ela sinaliza, por causa do tipo de dor que ela está tendo. Então, você sabe, por exemplo, ó, a cervical, vou definir algumas aqui para vocês. Eu tenho certeza que quando eu falar aqui, vocês vão lembrar de pessoas. Vocês vão lembrar de pessoas, vocês vão pensar, poxa vida, tem gente que eu conheço que é assim. Minhas clientes, ou alguém, amigos, amigas, vizinhos, parentes, vocês conhecem. A pessoa que dói muito a cervical e que acaba gerando um problema na coluna cervical, na coluna toda, primeiro, vamos falar a coluna toda. Ó. A coluna é o pilar de sustentação. Quando a coluna não está bem, independente se já gerou um problema, se já tem um problema, né, instalado ali, a pessoa não está bem emocionalmente, a estrutura dela, né, a coluna sustenta tudo. E a cervical, por exemplo, ela está associada com a dificuldade de aceitar uma situação, de abaixar a cabeça, ceder. Então, às vezes, a pessoa está cedendo demais, ela está num local, ela está trabalhando, ela está num relacionamento, ela está numa situação que ela sente que ela cede demais, que ela baixa muito a cabeça para aquilo, né? Então, a cervical ela pode começar a doer. Ou se você sentir que não, eu não posso abaixar a cabeça, não posso, né? Então você vai atender o seu cliente que tem muita dor na cervical, pergunta para ele, quando começou essas dores? A pessoa ela estava em algum lugar, em algum momento, e ela percebe que, olha, começou lá, realmente, minha situação lá estava difícil. Às vezes era num trabalho, né? Mas era em algum relacionamento, seja no trabalho, seja de qualquer forma, ela vai perceber isso. Então, a cervical, por exemplo, ela está muito relacionada com esse estado de aceitar, né? De aceitar, de permitir, concordar. Então, por exemplo,
é um ponto, gente, que a gente trabalha. Se a pessoa ela está vivendo uma situação difícil que aconteceu com ela e está difícil dela aceitar, então não é uma simples tensão na cervical, percebe? Se a pessoa é mais teimosa, ela tem um perfil de ser mais teimosa, de teimar em algumas coisas, você pode utilizar o ponto da cervical, você vai ajudar ela. E aí ela vai começar até mesmo modificar comportamentos, ficar mais maleável, mais fácil. A torácica, ela também traz uma informação para a gente. Ela traz uma informação da pessoa que está mais conectada com tristeza, solidão, falta de apoio. Pessoas que estão sentindo isso vão ter mais dores na torácica. E na lombar, as pessoas que estão sentindo mais que as coisas não estão acontecendo, não está progredindo, não está fluindo, não está indo para frente, ou não está acontecendo no ritmo que eu precisaria que acontecesse. Aí o ciático trava, né? Quando a gente vai utilizar pontos para tratar o ciático, a gente utiliza ponto da lombar também, porque tem toda uma conversa também, não só no físico, essas conexões do sistema nervoso lá com os nervos, né? Como emocional também. Então, percebe? Ali, o quanto você começa a entender sobre as pessoas, quando você começa a entender esse lado, essa parte, dor na mão, né? Tá conectado com o dar, com o receber, com eu tô sentindo que o que eu tô fazendo tá tendo, as pessoas estão reconhecendo. Será que eu sinto isso? Quando eu começo a entrar nesse sintoma, ou numa circunstância que isso começa a acontecer, as minhas mãos começam a doer, o meu cérebro vai falar, ó, para, a mão vai doer, com dor, será que a gente continua? A gente continua com, a gente até continua, né? Porque a gente é teimosa para muita coisa, o ser humano é teimoso, e aí vai continuar ali trabalhando com dor, mas aí vai chegar numa hora que vai lá, faz um exame e apareceu já um problema, né? O esporão gera aqui, ó, uma protuberância óssea. O pé, ele é o contato que a gente tem, ó, com o momento que a gente vive. O pé no chão. Se o pé no chão dói, é porque o momento que eu estou está doído, está sofrido. O cérebro faz criar uma estrutura óssea a mais para a pessoa conseguir parar de pé, para ter estabilidade. A pessoa vai lá, acorda de manhã, coloca o pé no chão, vem a dor. Ou uma fascite, né? Então, isso tudo tá mostrando o quê? Que tá difícil a caminhada. Tudo começa com um estresse, né? Alguma situação estressante. E aí, ó, caminhada tá difícil seguir em frente. Então, na reflexoterapia, que você une o físico com o emocional, você consegue compreender mais por completo as pessoas. Então, quantas são as situações? Mas quando a gente vai resumir, as pessoas chegam com duas situações. Ela chega com a situação que ela vai apontar, ó, eu vim aqui me tratar com você, ou você vai convidar essa pessoa para conhecer a reflexoterapia, porque você sabe que ela reclama de alguma dor. Através disso, você sabe que é possível ativar anti-inflamatório, analgésico, trabalhar sistemas do organismo que trata inflamações, né, imunidade, problemas com inchaços. Então, tem uma série de situações, regula a parte hormonal, né? Então, tem muitos pontos nos pés que tem como a gente ir fazendo isso. Então, você sabe que você ativa isso, a parte no físico, ela começa a ser equilibrada. Mas você sabe, quando a pessoa aponta lá e fala, olha, é tal, eu vim porque tá doendo o meu cotovelo, eu vim porque tá doendo o meu joelho, eu vim porque o meu intestino não tá legal, você sabe que fisicamente, fisiologicamente, precisa acontecer ali os estímulos para aquela pessoa melhorar. Mas você já sabe
essa conexão emocional, dependendo da área do corpo, você vai entender, você vai compreender emocionalmente o que que essa pessoa está sentindo, a parte emocional. E você sabe que você começa a trabalhar esse ponto, essa pessoa também vai melhorar em sentido emocional. E aí temos a outra situação, a pessoa que chega falando para você de alguma situação emocional. Ela vem falando: "Ah, eu passei um medo muito grande, não tô bem". Ou tô com uma raiva tão grande de uma determinada situação, ou se é o seu filho, né? Você percebe que ele tá assim, ou marido, algum familiar. Você tem esse outro lado também, que uma vez que você sabe que todas as áreas do corpo têm para o cérebro aquela informação emocional, você já sabe quais as áreas que você compõe aqui também para você tratar. Por exemplo, quando a gente vai tratar esse estado de alerta, né, o medo, esse estado de tensão, você já sabe que existem áreas dos pés. Essa área aqui, ela trabalha o cortisol, a adrenalina, então esse estado de alerta. Estas áreas, tensões, sobrecargas pesadas, né, que a pessoa carrega. E tem uma outra área aqui também, ó, o aparelho urinário. A gente também, ao estimular o aparelho urinário, você também leva lá para o cérebro a informação de estar liberando medos, tensões, temores, situações difíceis de continuar sustentando, de continuar carregando. Você começa a aliviar essas tensões também através desse sistema urinário. Tanto é que vocês percebem, a pessoa fica assustada. Às vezes, o que acontece? Ela tem um problema urinário, intestinal, né? Por quê? Porque essas áreas no corpo também têm essas conexões associadas ao sistema nervoso. Então, são, olha, áreas que tem como você ir acrescentando aí, né? Na reflexoterapia.